A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Essa é uma família maravilhosa, a qual acolhe a cada um de nós, assim como eu fui acolhida muitos anos atrás, muito bem recebida e amparada nesse lugar. Falava errado, tinha crenças limitantes, mas essa palavra da fé chegou e me trouxe um novo entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque eu conheci essa palavra aos 8 anos de idade, com a minha mãe, com a minha irmã, num momento de caos, de tristeza, e Jesus veio e colocou tudo no lugar. As coisas foram se alinhando, se ajeitando, mas não foi fácil, porque dizer sim para Jesus é abrir mão de coisas, de crenças, de costumes que te puxa para trás, totalmente oposto ao que o Senhor tem para nós. E eu disse sim para Jesus naquele dia, e a minha vida foi transformada. E isso acontece com cada ser humano, porque nós somos trinos, assim como o Pai é. Olha aí para o seu corpo, seja ele magrinho ou gordinho, você não é só esse corpo. O que se movimenta, o que age nesse lugar é o teu espírito. Então, você declare comigo, eu sou espírito, eu tenho uma alma e habito nesse corpo. Tem aquele corpo mais malhadinho da academia, né? Tem um corpo mais gordinho, mas nós não somos só isso. E para sempre estaremos vivos no espírito. E por isso a importância de conhecermos a palavra da fé, entendermos o que vai acontecer no porvir, porque uma hora esse corpo voltará ao pó, se Jesus não voltar, que é promessa em Apocalipse, amém? Toda a palavra de Deus declara que Jesus Cristo virá. Mas a alma, a sede das emoções, aquilo que te faz palpitar o coração quando o namorado chega, não é mesmo? Não é? Quando o marido chega do trabalho, seu coração salta de alegria. A alma ela está em atividade e é benéfico, amém? A nossa alma é uma bênção. Se torna problema quando você se deixa levar pela emoção. Mas a alma ela é maravilhosa, amém? E o nosso corpo é o nosso ponto de contato nessa terra periférica, onde você vê as pessoas, você interage, você está aqui dando glória a Deus, amém? Mas você é espírito, a gente precisa entender. E a gente inverte a ordem. Nós achamos que é só no corpo. Você tem que cuidar do corpo, você tem que estar bem, você tem que ganhar muito dinheiro, e é uma correria, não é mesmo, irmãos? Você corre para prosperar, você acha que um salário é pouco, você dobra, você começa a Uber, você faz o que pode para ter mais dinheiro, e a sua vida fica corrida, mas a essência, que é teu espírito, não está sendo revigorado, alimentado. E o que eu alimentar mais vai predominar. Ou eu alimento mais a minha carne, ou eu fortaleço mais o meu espírito. Por isso a importância de vir à igreja, de ouvir a palavra, de ler a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Levanta ela aí. Diz aí, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito. Ela é alimento para a minha alma. E ela faz subjugar a minha carne. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui por causa de Jesus, amém? Você colocou uma boa roupa por causa do Senhor, não é por causa de um ministro ou porque você vai ouvir uma boa música. Você vem à igreja por conta de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Culto da família, estamos aqui para falar acerca da família. E eu orando e sentindo esse momento, me veio uma palavra que eu uso muito no meu dia a dia, a apreciação. Né? É uma introdução antes do que eu vou ministrar, mas a respeito de família, essa apreciação que precisamos ter uns com os outros, a admiração. Cadê os casais aqui que estão com o seu cônjuge? Levante as mãos. Eu gostaria que você olhasse para ele agora e olhasse e lembrasse aquele homem quando você namorou. Você namorou com ele lá atrás, pode ser noivo também. Sabe aquele rapaz bonito que você tinha que ter a bala house na bolsa? Bafo jamais.
Você tinha que estar plena. Bafo nunca. Você passava na rua, comprava aquela bala house, o bafo nem pensar. Olha para ele por um momento e lembra dessa pessoa que você se relacionou lá atrás, que você admirava o falar, o olhar, o gesto, era tão maravilhoso, não era? Você tinha que estar lindo, tinha que tomar banho. Ah, vou passar aí na sua casa. Era uma loucura. Você tinha que estar arrumado. Você estava ajudando sua mãe, socorro. Eu tenho que estar bonita, porque ele vai chegar. E, com o tempo, essa apreciação, essa admiração, ela se perde. Pode ser que o seu abençoado aí tenha ganhado uns quilinhos, né? Ele está um pouquinho cansado, a esposa teve filho, já não tem aquele ímpeto, aquela força, aquele tempo. Mas é a mesma de quando você se relacionou. Ela foi à casa dos seus filhos. Ela se entregou para aquele momento, sofreu, aí veio uma estria, veio uma gordurinha, mas ela foi a sua amada, a que você escolheu e decidiu tirar de casa, do meio lá do quartinho dela, do cantinho dela, você tirou ela e casou. E hoje ela está aí. E que você possa ter essa admiração, essa apreciação pelo seu cônjuge. Amém? Isso é muito importante. Eu procuro exercitar, porque tudo é exercício. Quem concorda, glória a Deus? Entenda, querido, o teu cérebro não gosta de trabalhar, a sua alma te boicota mesmo. O cérebro, ele sempre está no modo sobrevivência, usando o mínimo possível para gastar. Então, a gente precisa exercitar o nosso casamento. E quem está namorando também, hein? Para já entrar no relacionamento ligado. Porque é um exercício. Porque tudo tende a ficar comum. E tudo que é comum a gente não considera com afeição, com afinco. Você concorda? Estamos no culto da família. Fala eu te amo aí para o seu cônjuge. Não, eu te amo mais intenso. Isso é importante, isso é espiritual. Isso é espiritual, porque começa aí. Quando o casal está bem, está fervoroso, você me entende? Tudo está maravilhoso. A pele da mulher fica uma seda, você já sabe. Quando a mulher está leve, porque coisas boas aconteceram. Aí você vê a mulher carrancuda, estressada, arrastando a tamanca. Dá um jeito nela. Compra um chocolatinho. Isso é espiritual, amém, querido? Aí você vai ter uma esposa melhor, uma casa mais leve. E a esposa também pega leve, respira. Deixa o marido entrar nas portas. Deixa eu te contar. Ela pega o marido na esquina. Acabou o gás. E aquela confusão. Que a sua vida seja leve, seja tranquila. Amém, queridos? Porque o diabo, ele investe pesado contra as famílias. E a mídia, ela coloca a família como uma instituição falida. Eu vi uma atriz falando na rede social coisas terríveis, com o marido do lado, dizendo o fracasso que é o casamento, que não tem diálogo, depois que entraram os filhos. E o difícil, você vai concordar comigo? Antes de eu entrar na palavra, eu precisava compartilhar. A gente vai levando a coisa tão no automático, igual no trabalho. Ai, tem que chegar sexta-feira. Você não vive a semana. Ah, essa criança tem que ir para a casa do pai para eu curtir meu casamento. Não, você tem que usar todo o momento da sua vida e criar estratégias para estar com o seu cônjuge, com a sua esposa. Amém, queridos? Que a gente quer sempre, né? Ai, chegou férias, meu filho vai para a casa do avô. Ai, vai me dar uma folga. Não, usa de estratégia com o seu marido, independente de ser filho pequeno. Amém? Aproveite cada momento que é precioso. A mulher que você casou é maravilhosa, é perfeita para você. Amém? Você dá um glória a Deus? E nós vamos falar sobre a influência de Jesus na família. Porque quando você olha para Jesus, você vê que é tudo perfeito. Jesus Cristo é a fonte da nossa referência. E a gente se apoia em influência na internet. Aquele casal que monta um cenário para uma foto linda, mas a vida não é aquela. E esquecemos que nós temos um influencer poderoso na Bíblia,
o Filho de Deus, Jesus. Aquele que despiu-se da sua glória, desceu, se fez homem, sentiu as nossas dores, não pecou, e foi amor, foi graça, foi bondade. Amém? E quando eu entendo esse amor incondicional, que é o amor ágape, é o amor que sustenta todos os amores, o meu relacionamento fica pleno. Amém? Eu sou casada há 16 anos, eu entrei no relacionamento com filhos do meu esposo. Então, se você anda na força do seu braço, o seu relacionamento não prevalece. Se você vive o relacionamento achando que é no teu jeito, você não vai conseguir, porque o amor humano é limitado. O amor que jamais acaba é o amor do tipo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. É o amor que sustenta todos os amores. É ele que jamais acabará. Tudo sofre, tudo crê, ele persevera, não arde em ciúme, não é ciumento. Ele é altruísta, ele não busca o seu interesse, ele se doa. Isso é amor. Aí o mundo vai dizer que isso é bobeira, isso é balela. Que aí você pode enjoar, separa. Mas o que Deus une, ninguém separa. O verdadeiro amor, ele dura para sempre. Aleluia. Dá um glória a Deus. Só que relacionado a esse amor vem a decisão de amar. Você precisa escolher amar todo dia. Mesmo que aquele abençoado seja meio estressado, o seu marido tenha alguns problemas, você decide amá-lo e você faz a sua parte. Porque o Senhor faz a dele. Amém? E um aspecto que nós vamos ler é em Lucas 4,16. A gente vai falar sobre o personagem principal, Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre ele. Lucas 4,16. Vou ler na revista atualizada. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, olha, o próprio Jesus achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele se reconheceu nos pergaminhos e Jesus disse algo que foi profetizado muitos anos antes dele. A sua comissão, a sua intenção, o propósito dele na terra, que era um desses, dar vista aos cegos, trazer clareza espiritual, entendimento, olhos para ver, ouvidos para ouvir, libertar as pessoas. Então, Jesus veio unicamente para trazer o bem, para revolucionar sobre o amor. Amém, queridos? Ele é a maior referência que uma família pode ter. Quando olhamos para os evangelhos e meditamos em quem ele era, o que ele fazia, se nós fazermos isso, a nossa vida vai prosperar. Amém? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aí fala do Antigo Testamento, que era aquele ano do jubileu. Porque nós vivíamos, antigamente, no povo de Israel, na antiga aliança, foi algo estabelecido pelo Senhor. A cada 50 anos vinha o ano do jubileu, que representava a libertação, isenção de impostos do povo de Deus. Amém? E Jesus veio apregoar esse ano aceitável na nova aliança, que é liberdade de uma vez por todas. Você não paga penitência, você não precisa esperar 50 anos para ter uma dívida perdoada. Jesus vem para aniquilar tudo isso e trazer vida eterna, plenitude. Amém? Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia. E Jesus, ele começou a levar essa palavra poderosa após ser ungido, após receber o Espírito Santo. Você entende que esse revestimento de poder é essa unção que despedaça o jugo, que traz libertação.
não é um mero conselho que vai transformar o seu filho, não é uma mera frase de efeito que vai trazer entendimento ao teu parente, mas é essa unção, é essa palavra investida de poder. Ela consegue transformar o ambiente, ela consegue trazer luz aonde está tudo apagado, aonde tem aquela sujeira guardada. É pela palavra investida de poder que você vai chegar num bom lugar. Mais uma vez, não é na força do nosso braço, porque você consegue influenciar alguém por um bom comportamento, né? Você consegue influenciar alguém lendo uma boa leitura, daqui a pouco seu filho está lendo também, fazendo coisas corretas, tendo uma postura, né? Mas o que vai transformar de dentro para fora, só pela palavra, que é investida de poder e autoridade. Aleluia! Jesus foi ungido e as suas palavras, elas tinham essa propriedade. Ele falava como quem tem autoridade. Mateus 7, 28. Aleluia. Você pode abrir, por favor? Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eles ficaram atônitos, Jesus falando parábolas, aqueles sermões da montanha, de uma forma simples, mas investida de poder e autoridade. Eles ficavam pasmos. Que palavra é essa? Porque os escribas, eles eram os escritores da época. Eles tinham muito conhecimento, eloquência e conheciam muito das escrituras sagradas. Eles faziam, né? Eles transcreviam os pergaminhos, então eles conheciam a palavra de começo a fim. Mas quando Jesus abria sua boca singela e mansa, ela era investida de poder e ousadia. E aquilo trazia euforia no coração das pessoas. Amém? E assim precisa ser a cada um de nós que recebemos Jesus. A nossa boca precisa ter isso, essa unção, essa fonte a jorrar. Não só palavras da mídia. Ah, avião caiu, misericórdia. O ano não acabou, mas está vindo um monte de tragédia. E compartilhar coisas que não edificam. Mas uma boca que profere palavras poderosas, de esperança, levantando o teu filho, você é uma bênção, você é inteligente sim, ano que vem vai ser maior para você, eu acredito no teu potencial, você pode, esposa, você consegue, você vai além. E essa palavra, essa unção sobre a nossa vida, ela vai gerar efeito, amém, queridos? Poder, aleluia. Influência sem unção é mera informação motivacional. Não gera transformação. E a gente quer isso, esse conhecimento, essa eloquência, mas que Jesus ele possa estar no meio, que esse fervor no Espírito possa estar alto no teu coração. É isso que gera vida, é isso que impacta teu vizinho, é isso que faz a pessoa olhar, eu quero isso para mim, eu quero isso também, eu tenho tantos bens, mas eu não sou feliz assim. É Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, demonstram quem Jesus é. Aleluia. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é o nosso maior exemplo. Aleluia. A minha oração, o meu desejo é que você aprecie essa presença viva, que o mundo não conhece, porque não recebeu. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, o primeiro povo da terra, o povo de Israel, o primeiro povo, e os seus não receberam.
Mas todo aquele que veio para o Senhor, ele o recebeu e deu o nome de Filho de Deus. Todo aquele que crê é salvo e tem acesso a esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quem é o Senhor? Jesus está vivo. É a parte de Deus, como eu falei outrora. Está assentado à destra da majestade, como afirma Hebreus capítulo 1, sentado, ressurreto, o primeiro com o corpo glorificado, com superpoderes, igual Superman. Ele consegue fazer tudo. Corpo, carne, osso, está no céu. Isso é fato. Ele é o primeiro de muitos. Ele ressuscitou e apareceu entre os discípulos. Ele andou com as pessoas por 40 dias e voltou para o Pai. E deixou o Consolador, a saber, o Espírito Santo, a outra parte de Deus. Aquele que é onipresente, está em todos os lugares. Mas como assim que esses crentes falam de Espírito Santo? Para você que não conhece, ele é como o vento. Você sente o vento? Você não pode ver, mas ele está ali. Esse é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, que convence o homem do pecado. É ele que te traz a consciência aonde você errou, o que você tem defraudado a alguém, aonde você tem sido corrupto, aonde você tem dado legalidade à carne. É esse Espírito Santo que te convence. Porque quando você está com os olhos fechados, né? Você está nessa terra, você é carnal. Você está desfrutando só de uma parte. Mas quando você abre o coração para Jesus, Romanos 10, 9 e 10, quando você abre a boca, confessa Jesus, porque não é só acreditar, você precisa também recebê-lo como Senhor e Salvador. Qual é a diferença do povo da igreja, o povo de Deus e o povo do mundo? Não recebe o Senhor, Jesus, como o Senhor da sua vida. Como diz, né? Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que agora eu faço no Espírito. Eu sou espiritual. E não vivo mais eu vivo para o Senhor. E isso não é pesado, isso é leve. É a melhor decisão que o ser humano pode ter na vida. Eu sou prova, muitos são prova. A melhor decisão é você andar com o Senhor. Porque Ele consegue ter acesso no teu coração quando você de fato abre. Pedi, dar-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus reativo. Porque Ele te deu livre-arbítrio, Ele não volta atrás. Então, você dá acesso, Ele reage. Você ativa, Ele reativa. Você dá um passo, Ele dá 3 para você. Porque Ele não volta com a sua palavra. Ele é cavalheiro. O diabo, não. O diabo, ele precisa de uma legalidade. Fala uma palavra negativa, ele já vem com um dardo inflamado. Amém, queridos? Efésios capítulo 6, ele fala de 3 aspectos que nós lutamos dia após dia, mas vencendo em Cristo. Mas nós estamos em constante batalha da mente. Primeiro aspecto, dardos inflamados. Segundo aspecto, ciladas do inimigo. Terceiro aspecto, dia mau. Efésios capítulo 6. É iminente. Se você não passou um dia mau, certamente passará. É profético? Não, é um fato. O dia mau, ele chega para alguém. Isso é bíblico e nos prepara. Então, são 3 aspectos que o povo de Deus precisa estar alinhado, conectado com o Senhor. Contra as ciladas do diabo, que são sempre as mesmas, mas a gente não vigia muitas vezes e cai. Ciladas do diabo, os dardos inflamados nas regiões celestiais e o dia mau. E a Bíblia ela vai dando as armas, que é a palavra, para você combater isso. Porque Ele te prepara, o Senhor Ele te prepara. E se você está espiritual, está sensível, até quando vier o dia mau, você vai sentir. Opa, tem uma nuvem escura aqui,
já vou me levantar em oração, eu já vou render graças, porque eu vou passar por isso e está tudo bem. Sangue deu na canela, mas eu vou perseverar, porque Jesus venceu, eu venci também. Porque o diabo, ele quer te ver prostrado, quer ver você desanimado, friozinho. Ai, tem culto de novo? Vou para a igreja, não. Ah, nem tem roupa? Vou para a igreja, não. Ah, não. Que música que vai cantar, hein? Ih, aquela música de novo? Esse ministério de música, hein? Engasgou nessa música. Aí o crente já está aqui no culto, já meio assim, ó. Caramba, será que vai demorar? Estou com fome. E são coisas que roubam a semente da palavra. E é na intencionalidade que você vence, querido. É na intencionalidade, seja intencional. Porque o diabo, ele é intencional. E ele é um diabão organizado, sabia? É um diabão robusto, organizado. Tem diabo para enfermidade, tem diabo para seta na estrada, tem diabo para dardo mesmo de doença, tem diabo para violência, para abuso sexual. Eles são organizados. Eles querem te pegar de todo lado. Só que ao teu redor, os anjos do Senhor estão te guardando. Aí o que você faz? Bota o diabo para correr. Porque tem hora que você já está meio friozinho, aí perdeu o culto. Aí já vem aquela condenação. Não fui para a igreja, essa semana vai ser esquisita. Perdi o domingo, aí tu já não quer orar, está meio condenado, não fui para a igreja, não ouvi a palavra do pastor. E aí vai aquela bola de neve e o diabinho está prontinho assim, ó, tim, jogando uma setinha em você. E é nessa ocasião que você tem que se levantar. Porque o reino espiritual, irmãos, é muito real. É mais real do que essa cadeira aí, ó, que chegou novinha, glória a Deus. O reino espiritual, ele é mais real do que o que a gente está vendo aqui. E a gente fica muito natural. Há poucos dias, os irmãos sabem, né, que eu vim de uma cirurgia nos 2 pés, me recuperando, medindo cada milímetro para pisar, com os pés novos, né? Aleluia. Há pouco tempo, quebrei o dedinho. Aí passou um pouquinho, uma enfermidade nos 2 pés, uma micose do inferno. Falei, não, que negócio é esse? Tudo no pé? O pastor falou, que negócio é esse, Karine? No pé? De novo? Pode ser diabo para correr. E eu precisei me levantar em autoridade em casa, porque eu senti uma opressão. Eu fiquei com umas marcas, eu mandei foto para o meu esposo, irmãos, placa vermelha da cabeça aos pés. Eu já estava cambeta com o dedo quebrado, com os pés coçando com fogo, andando toda... E o pé tomado, o corpo tomado. Falei, não, o diabo, em nome de Jesus, eu vou desfrutar dessa autoridade que o Senhor me deu. Sai agora. E você tem em Jesus essa autoridade. E o diabo, ele quer roubar o que nós temos em Cristo. Porque uma vez você sabendo, querido, se você não pôr em prática, você está perdendo. Amém? Você bota para correr. Em o nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sai da minha casa, da vida dos meus filhos, eu anulo. Você pode impactar uma região inteira, querido. Você crê? Pela sua intercessão, pela sua oração? Seguindo os passos de Jesus, você vai ver que a palavra diz que ele deu essa autoridade à igreja. Está na Bíblia. Ele deu. Ele conquistou para a igreja. E tu vai ficar andando doente? Não aceita. Repreende. E eu, em casa também, eu trabalhando, meu marido trabalhando. E endividado, a conta no vermelho. Eu falei, peraí, um trabalha, outro trabalha. Tem uma coisa errada aí. Tem dinheiro, mas não tem dinheiro? Que diabo é esse? Dá um glória aí. Você tem que ser intencional e entender o que está acontecendo, querido. Porque Satanás, ele é minucioso, ele é sagaz. Desculpa, ele é sagaz. E você acha que é o natural. Não é só um problema financeiro. Tem a mão do diabo aí. Você precisa ter o discernimento no espírito e entender o que está acontecendo. E eu comecei a declarar, a fazer confissões de fé sobre a minha finança,
sobre os meus bens. E o que estava quebrado, joguei fora. Glorifica. O que estava remendado, comprei novo. Nada quebrado, nada faltando. Senhor, eu vou fechar as arestas, vou fechar a brecha. O que está acontecendo? E eu comecei a ver luz na minha casa. Eu comecei a ver coisas acontecendo e chaves virando. E meu marido fala, não, o dinheiro está chegando, está aí, ó. O dinheiro está chegando. E chega no outro dia. Porque você é o que você diz. Você é o que você declara. Porque Jesus conquistou. Ele veio. E Ele garantiu shalom para você. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Isso não é arrogância. Não, mas o crentinho, ele é pobrezinho, tem uma casinha, tem um carrinho. Você tem um carrão. Você pode tudo. Você é uma bênção. E você vai ser o mantenedor da obra de Deus. Eu não sei se você ora assim, mas eu oro, Deus, eu quero ser rica e meus irmãos também, prósperos, para promover o pequeninos, para a gente comprar essa igreja que é alugada, não é nossa ainda, é alugada, mas nós declaramos que é nossa, para termos como financiar o reino. Deus garantiu por Jesus. E eu me aproprio e tomo posse do que é meu. Porque você reivindicar o que é seu direito. Porque você vê o crente, às vezes, fazendo a presepada, com uma causa na justiça, com alguém que pisou no calo, mas reivindicar o seu direito com o Senhor. Vamos embora, irmão. Reivindica o seu direito. Igual lá em casa, a gente estava com a mesma situação da igreja, de fazer um reforço, que aqui tinha pilastra, né? Quem é da época das pilastras da igreja? Quem eram os crentes que ficavam atrás da pilastra? Tinha uma pilastrona aqui, 3, eu acho, né, queridos? Olha, vocês são dessa época. Lá em casa, a gente teve a mesma situação de uma deflexão na estrutura da sala, deu uma deformidade grande. Falei, pai, vamos resolver isso aí. Vamos comprar uma estrutura igual compramos na igreja, né? Uma treliça reforçada. E não conseguíamos. Eu falei, Senhor, eu não sei de onde vem, mas estrutura metálica, vem até mim. Vem até minha casa. Vem até mim. Eu comecei a chamar, irmãos. Alguém já fez essa confissão? Por mais simples que pareça, o Senhor é o maior interessado. Que você viva bem, que a sua casa ande bem. Estrutura, vem até mim, vem até minha casa. Meu esposo abriu o telefone, conseguiu achar menos de uma semana. E está lá a estrutura, para a glória do Senhor. E eu comecei a perceber que dá certo. Porque antes eu não fazia isso. Quando eu vim para o Verbo da Vida, eu comecei a exercitar essas confissões de fé. Irmãos, dá certo. Chama a existência a vida que você quer viver. É uma casa, estou falando de coisas naturais nesse momento. É um casamento, chama a existência. Porque Deus é poderoso. E a sua vontade, alinhada à vontade do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. É fé. É o que nos move, é a fé nele. Se eu estou aqui é porque eu acredito em Jesus, de todo o meu coração. Que a vida que eu tenho hoje é por causa dele. Pensa numa jovem com problemas psicológicos. Jesus curou. Porque Ele é poderoso para libertar você de você mesmo. De crenças que você mesmo coloca a seu respeito. Ele é poderoso para te trazer vida plena nessa terra. E você bem resolvido, com um casamento estruturado, o seu filho vai bem. A igreja usufrui de um casamento, de um casal bom. Amém? Por isso é tão espiritual falar isso no culto da família. Porque começa na sua casa. Começa com seu maridão bonitão. Amém, queridos? Você investir no seu casamento. Olhar para aquele gatão lindo. O tempo não passou para ele. Declara. I love you, baby. Fala alguma coisa assim. Ele vai ficar animado com você.
Mas a gente quer fazer as mesmas coisas e ter o mesmo resultado? Dá uma guinada, 2025 vai ser melhor. Marido, você é um tudo, você é lindo. Ele, nossa, o que houve? Não tenho dinheiro. Estou brincando. Porque eles fazem isso com a gente, né? A Carola chama de minha esperança. Minha esperança. É para todos os gostos, amém? Coisa linda. Culto da família, amém, queridos? Culto da família, estamos falando coisas espirituais. Você bem resolvido, o marido se sentindo admirado, porque o marido ele quer se sentir admirado. Gente, a mulher, ela está estressada, ela tem que fazer comida, a criança agarrando a perna, mas o marido, ele quer a mulher o desejando, ele é tudo. O homem gosta disso, e você não quer nem pensar nisso. Como é que Deus faz, né? Aí pega a mulher, o homem e junta. Vai dar bom, querido, creia. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Aí a mulher também com aquela roupa, né, aquele pijama de bola, que só Jesus. Não é tão atrativo, né? O marido já chega meio... O marido já chega meio respirando fundo. Mas você se esforça, compra uma camisola, amém? Aleluia, isso é espiritual também. Aí no outro culto tá o casal assim, ó. Você vê que é bênção, dá certo. Eu falo porque nós temos casamentos aqui de 30 anos. Quem tem casamento aqui de 20 anos? 30, 15, 17. E o tempo vai passando, aquela mocinha bonitinha, 45. Você precisa aflorar. Exemplo. Glória a Deus. Mas é no amor de Jesus. O amor que Jesus exalou nessa terra, que propagou as pessoas. É esse amor que vai sustentar todos os amores. Não adianta tentar na força do braço, fazer alguma manobra, se você não estiver em Jesus. Porque é esse amor que sustenta tudo. Vai te levar até o final com o teu bonitão, com a tua bonitona. E a mulher meio carrancuda às vezes, querido. TPM é uma coisa. E você acredita que às vezes o homem não entende? Está casado com a mulher 15 anos, mas não entende que a mulher está em TPM. Como é que pode? E eu não sei vocês, algum marido fica de TPM junto? Porque parece que o marido também fica. Aí não dá. Se um está ruim, o outro também fica, como é que faz? Um tem que ajudar? Não. O marido tem que colaborar também, né? João 15, versículo 12. A gente está brincando um pouquinho, culto da família, trazendo algo mais leve. João 15, versículo 12. Jesus ele vem à Terra, onde existiam muitas leis e incisos de lei, que nunca foi capaz de nos justificar 100%. Porque não eram só 12 mandamentos. Tinham muitos incisos, mais de 600, que a pessoa tinha que cumprir para ser justa. Aí, se você errasse uma infraçãozinha, você não era digno. Então, Jesus veio nessa nova aliança, trazendo um novo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. E depois, amar ao próximo como eu vos amei. E Jesus vem com uma aliança muito superior, e você vê que de tamanha responsabilidade. João 15, 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele compartilhou conosco. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o fundamento da fé. É o amor. Porque a fé, ela opera pelo amor. O Senhor, Ele está falando, tenha fé, creia em Deus, ore ao Pai em meu nome, porque o Senhor que intercede, Jesus, ore ao Pai em meu nome, que vai acontecer. Porém, ame uns aos outros, porque o fundamento da fé está no amor. É esse vínculo da perfeição. E a nossa dificuldade, às vezes, na nossa casa, começar, é esse andar em amor. Andar em amor é o que nos faz desenvolver a nossa fé e é o que faz tudo dar certo. Porque você pode ter uma fé, como dizem Marcos, de mover um monte para o outro. Mas se você não anda em amor, é igual a 1 Coríntios 13. De nada adianta. Vamos olhar 1 Coríntios 13? 1 e 2? Aleluia. Porque ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Fala para o teu irmão, só vou fazer barulho. Próximo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e venha aqui na igreja entregar o mistério, e conheça todos os mistérios, toda a ciência. Sou diplomada. Uau! Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se eu não andar em amor, se eu não tiver amor, eu nada serei. Próximo. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque é o amor que sustenta essa fé. O que você tem para realizar é o amor que vai promover. Você vai esquecer o seu desejo e vai pensar no coletivo. Você vai ter um olhar diferente para o seu filho, para a necessidade da sua esposa, para a limitação do seu patrão, para algo que você ouviu na igreja e não te agradou. Porque aqui é um lugar de pessoas que estamos avançando e crescendo na graça. Ninguém chegou na estatura de Cristo. Um varonil, né? Perfeito, pleno como Jesus. Não. Estamos caminhando. E aqui existe todo tipo de pessoa. Pessoas que você nem imagina, com um histórico triste, difícil. Quando a gente anda em amor, nós medimos as palavras para falar com o outro. E nós temos princípio de honra. Não tratamos como comum. Porque o nosso pastor ele é brincalhão, para quem conhece. Mas ele é o anjo da igreja. Ele é a representação do Todo-Poderoso no corpo de Cristo. Na matéria, como pessoa, é o pastor. Nós temos Cristo, que é o cabeça. Mas na representação do coletivo, ele é o responsável. Ele é o anjo da igreja. E nós precisamos ter essa afeição, essa consideração. E ele dá na canela doído, dá. Não é só sorrisinho, não. Mas ele te promove, ele te levanta por dentro, totalmente guiado. Os ministros, os líderes, a gente acaba tratando como comum, porque vê no dia a dia, ou por um grau de parentesco, mas a gente precisa ter essa honra a cada um no trato com o outro, com o seu filho, com o seu enteado, entender a posição dele na família, porque ele não é qualquer coisa, ele não é um intruso, ele é filho. O filho é a herança de um casal. Queira você ou não, se você casou de novo e essa pessoa tem filho, ele é a coroinha daquele casal. Então, você tem que amar e zelar e colocar mesmo ele no seu lugar de honra. Porque você honrando, você vai ser honrado. Você valorizando, você será valorizado. É consequência. E nós invertemos. O casal,
Ele ama o seu marido, primeiro é o cônjuge. Quem concorda? O filho vem depois. Não misturem as coisas. Casal é em primeiro, filho está aqui. O casal pleno, o filho estará pleno. Mas quando, eu sei que acontece, eu também venho de um relacionamento, quando existe filho de outro casamento, o seu amor precisa ser muito mais investido. Tempo, dedicação, muito mais. Porque você não tem vínculo sanguíneo, mas você tem o amor ágape dentro de você. Ele vai sustentar todos os amores. E você vai ver que é leve se relacionar. Mas você não pode ser chato. Você tem que ser agradável. Porque quem é o adulto é você. A criança, o adolescente é o adolescente. O adulto somos nós. E essa sabedoria te eleva para um nível, você cresce como pessoa. Você é um funcionário melhor, você é um filho de Deus melhor, porque você está experimentado no amor. Eu estou dizendo isso porque para uns pode ser difícil. Porque aquele filhozinho, às vezes, ele não é tão bonzinho com você, ele não gosta de você. Ele sente ciúme, porque ele viu que o seu relacionamento com seus pais foi desfeito. Então, ele sofre, ele sente. Mas tem aquele que ama facilmente. É um relacionamento sadio, de imediato. Mas existe o relacionamento que é uma batalha. Você investe tempo com esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E não será um impedimento para você ser feliz com essa pessoa. Amém? Dá um glória a Deus? Porque a pessoa não é um ET. Ela tem filhos. Às vezes a pessoa já olha, né? Pá, é uma pessoa que tem filhos, coroas do seu relacionamento. E tudo vai dar certo. Se o Senhor está na frente, já deu certo. Não é fácil, porque nem tudo depende de você. Mas o que depender de você, siga a paz com todos. E você vai ser pleno. Eu dei muitos passos em fé e em amor. E no momento que eu abri meu coração, eu fui muito abençoada, irmãos. Eu fui muito próspera, até financeiramente. Coisas aconteceram que mudaram a minha vida. Eu comecei a tirar os olhos de mim. Pensa numa pessoa que não gostava de dar presente, não conseguia fazer nada, era egoísta. Quando você se doa em amor, você cresce. Você olha para o próximo. E mais à frente eu trabalharia com pessoas de rua. Nós tivemos uma equipe, né, de trabalho na rua. E esse forjar dentro de casa exercitou o meu amor. Eu trabalhava com moradores de rua, pessoas em estado de rua, viciados. Eu acompanhei um jovem 8 meses, como um filho. Mesmo sendo mais nova, eu acompanhei, porque esse amor já estava sendo forjado em mim. É o amor de dar, de se doar. Eu tive que parar, porque eu já estava doando tudo de casa. Melissa é testemunha. Eu estava pegando tudo, eu estava dando tudo de casa. E não pode. Agora nós temos o Pequeninos, né? Graças a Deus, um projeto sustentado e com a base de uma igreja, amém? Realização de um sonho para nós, que outrora eu não tive. E a gente foi segurando tudo sozinho, mas o amor faz você fazer até o além. A gente tem até que se conter. Eu ia para a faculdade cheia de sacola. Aí meus colegas, o que é isso aí, Karine? Um saco preto cheio, era mantimento. Ah, que eu vou entregar para um casal ali na rua depois da aula. Ah, eu comprei uns negócios aqui, os utensílios. Nós mobiliamos casas. Irmãos, muitas coisas aconteceram. Porque o amor de Deus, ele é uma operação, ele surte efeito. Porque Deus só quer uma boca e um coração. Tudo foi chegando. Foi chegando, de pessoas bater na porta, ser atraída. E a gente tinha cesta básica para dar, tinha coisas para fazer, porque o amor de Deus, quando ele vem, a Bíblia fala que foi derramado no nosso coração. Uma porção de fé, o amor. Só que isso é exercitado. Você fala, mas tem gente que não anda assim, nem parece que é crente, porque falta esse exercício. Amém?
Você vai na academia, você malha, 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 vê se você não está vendo nada. Mas passa um tempinho para você ver. Já um músculo mais rígido aqui, você já vai mudando o corpo ali, porque você está na constância. Isso é na sua alma, isso é no teu espírito. Quando você dá lugar para o Senhor, o céu é o limite, irmãos. O céu é o limite. E você consegue desenvolver. Passei por muitas experiências maravilhosas, da qual eu não imaginava. De vagar pelas ruas pedindo mantimento, pedindo coisas. E eu ficava totalmente desapegado, já não estava nem me cuidando mais. Eu fui resgatar esse jovem com um da comitiva, que saiu do centro de recuperação, foi parar em Campo Grande e me ligou 7 da manhã. Vai a gente correndo resgatar o jovem. Acompanhei um casal de lésbicas, a menina engravidou. Acompanhei no hospital, lavando roupa de mendigo, irmãos. Isso é evangelho. Você se doa. Foi uma ocasião que aconteceu. E eu precisava fazer alguma coisa. O amor de Deus, ele ampara tudo isso. Ele ampara. Eu não sei por que eu estou falando, mas o Senhor sabe que vem algo na sua mão específico, é para você fazer. Existe graça e amor de Deus para fazer. Às vezes você é a última resposta, é o último amém de alguém. E você não pode fechar essa porta. Você tem que ajudar, ser canal. E são frutos eternos que você vai colher. Frutos eternos, porque naquele grande dia nós prestaremos conta do que fizemos na terra e do que deixamos de fazer. Porque Deus nos deu a ferramenta. Ele nos deu a palavra de como fazer, nos deu esse amor incondicional, que não está com o Senhor, porque Ele é o amor, mas Ele deu para nós, derramou. A gente consegue fazer. Aleluia. E isso nos faz crescer como indivíduo. Aleluia. Você consegue passar e olhar nos olhos de alguém. Não sair correndo, pegar meu filho na creche. Fazer isso. Ai, tem que fazer minha unha, tem que fazer meu cílio. Você consegue abrir mão do cílio para comprar uma cesta básica? Você consegue fazer alguma coisa assim? O Senhor pode pedir em algum momento. Rebeca, desculpa aí. Ai, meu cílio. Pode acontecer. Não faça isso. Invista aqui, dê ali. Projeto pequeninos. Vou ser mantenedor de uma criança. Não consigo ser de 10, mas eu sou de 1. Esse amor, ele nos constrange a fazer algo. Porque uma andorinha não faz verão. Mas ela já é um sinal para algo acontecer. Uma semente, ela cai na terra, ela gera uma árvore, irmãos, com muitos frutos, dignos de eternidade. Aleluia. Jesus nos traz para perto. E Ele é sempre intencional. Marcos 5 fala sobre o endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara estava numa região totalmente jogado, abandonado, porque era muito violento. As correntes não o seguravam. Depois vocês leem com calma, Marcos 5. Ele era terrível. E a Bíblia fala, os estudiosos falam, que o acesso de Gadara, ele era um acesso muito importante para, eu acredito que mercadorias, era um acesso que as pessoas davam volta para não passar por Gadara, porque o endemoniado era violento, ele matava. Dormia nos sepulcros, nu, extremamente violento. E Jesus, na sua estratégia, intencionalidade, ele fala, discípulos, vamos para outra margem, que eu preciso alcançar uma pessoa, que a humanidade não dá nada por ela. Pode ser um parente seu, que você nem acredite mais. Mas Jesus, ele acredita. Ele acredita. Pode ser até alguém que você fala, esse aí não tem mais jeito. No governo, isso aí não tem mais jeito. Mas Jesus, ele acredita. E ele fala, passamos para outra margem. E muitas coisas acontecem nesse meio termo, porque se levanta pelo diabo muitas coisas no mar, e Jesus tem que dar ordem para tudo se acalmar, e eles chegarem ao destino. E quando chega lá, o endemoniado reconhece que era filho de Deus, e prostrado cai. Os demônios, O que você veio fazer para me atormentar antes do tempo? E Jesus pergunta quem era.
e falou: é uma legião, porque somos muitos. Então você imagina o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Vem para matar, roubar e destruir. Jesus não tratou no pessoal. Ele perguntou: quem é que está aí? Ele não olhou para o sintoma, como nós, seres humanos, fazemos. Julgamos uma atitude do governo. Mas o que está por trás do sistema? O que está por trás da sociedade? O que anda atrás das mídias sociais para influenciar teu filho? Jesus, ele olhou lá dentro. Quem está aí? E os diabinhos falaram, hein? Legião, tem um bocado aqui. E ele dá uma ordem e aquele homem é liberto. E evangeliza Gadara, toda a sua cidade, e dali sai um missionário. E vamos nos encontrar com ele no céu. Ele está lá, para a glória do Senhor, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossibilidade para o Senhor. Ele faz o impossível. A palavra é poderosa. Aleluia. Você crê nisso? Que a sua família vai ser alcançada? A situação mais caótica, ela pode se alinhar, porque Deus, ele tem todo o poder, e você crê. Se você crê, você recebe. Amém? E o último versículo, Mateus 11, 28 ao 30. Estamos falando exclusivamente do autor da vida, Jesus Cristo. Amém? O ser mais incrível e maravilhoso. Ele é manso e humilde de coração. E essa humildade que a Bíblia fala é ser humilde de coração. É ser dependente de Deus. Ser ensinável. Porque a gente não tem todas as respostas e não sabemos tudo o tempo todo. Mas Ele sabe. E essa humildade, ela está relacionada a um coração ensinável. Porque quando você se submete a Deus, você consegue resistir o diabo e ele foge de você. Não podemos trocar a ordem das coisas. Eu preciso me submeter ao Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Por consequência, eu resisto a Satanás. E ele foge. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O que a humanidade precisa? Alívio. A gente anda pesado. E o que acontece com a gente quando a gente está pesado? A gente vai lá para o Instagram, olhar o que tem de bom lá, e isso sobrecarrega mais nossa cabeça, já viu? Porque o nosso cérebro, ele não está apto para receber tanta informação de uma vez. É como se fossem camadas de informação, de feed, de story, de feed, de vídeo, piada, conversa, cachorro, criança. E isso vai acumulando. Você fica exausto. Você não tem paciência. A paciência está dentro. Você está entendendo o termo, né? Você não desenvolve a paciência com seu filho. Tu já está uma pilha. Mas quando você faz a conta, você trabalhou o dia todo e na hora do descanso você descansa no Instagram. Aí... E o que a humanidade precisa? Alívio. Quem é o alívio? Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquela estrutura de madeira que é colocada entre os bois. Já viu? Então, você concorda que tem algo para a gente fazer? Tomai sobre vós o meu jugo. Tem um jugo aí. Tem algo que precisa fazer. Mas esse jugo é compartilhado. Aleluia. Som. Aleluia. Deu off. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que o jugo era compartilhado com 2 bois, no mínimo. Então, existe um jugo. Só que o jugo dele é diferente.
Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ele quer dizer que existe um jugo, mas é suave. O fardo é leve, não tem peso, é leve. E essa mochila de pedra, ela está te atrapalhando, porque não é o jugo do Senhor, não é o fardo dele. Porque ele fala, vinde, vem até mim. Eu vou trocar com você. Essa mochila de pedra eu pego, e você pega o meu jugo, que é suave. E você vai levar a vida leve, apreciando o azul do céu, trabalhando feliz, porque você tem braço e tem perna, desfrutando porque seu filho está em casa, está bem, está guardado pelo Senhor, porque você tem uma boa refeição, independente do que está acontecendo, a tua provisão é Ele, a esperança da glória. Tudo fica mais leve. E eu começo a trabalhar isso em mim, essa apreciação. Quando eu vejo que o negócio está meio nebuloso, estou olhando muito para o natural, eu tenho que contemplar. Tenho que contemplar. Olha o meu cachorro lá fora brincando, o filho está saudável, está tudo bem, o Senhor é bom. Por que eu estou tão carrancudo, pesado? Por que o negócio está embananado? Vamos aliviar, porque falta entrar mais Jesus, amém? É um conselho que nós recebemos sempre aqui, ler a palavra. E esse livro, maravilhoso, estou terminando, Amor, o Caminho para a Vitória, Kenneth Hagin, é sensacional. E ele fala sobre um homem que era violento, ele tinha problemas psicológicos, se agredia, ele dava risco à sociedade. E um belo dia, esse homem morre. Né? Esse rapaz, ele sempre ajudava, salvava esse moço, mas um belo dia ele morre. E todo mundo começou a fazer comentário. Nossa, graças a Deus, já foi tarde. Esse cara era um perigo, violento. E o Kenneth fica empolgado, assim, impressionado, porque ele fala, ele tinha os olhos bonitos. Ele não fala uma palavra sobre aquele rapaz. Ele fala bem, ele tinha olhos bonitos. Quando a gente começa a tirar o olho do sintoma e olhar a vida que tem ali, a nossa vida muda. Quando vem um comentário de encontro a nós, a gente não vai compartilhar. A gente vai cancelar, jogar fora. A gente tem que trabalhar sempre isso no nosso coração. Porque o sintoma está aí. Mas quem está por trás? O diabo. Ele veio para denegrir o Senhor. Ele tem prazer em mexer nas coisas do Senhor. Trazer escândalo, vergonhas na mídia social. Aí está o crente lá rindo, compartilhando, falando de algo sério que está acontecendo. E isso vai minando no reino de Deus, para que outras pessoas não entrem. E não somos desses, amém? Somos aqueles que vão promover a entrada de mais pessoas. Porque, irmãos, para encerrar, é uma coisa certa. Existem 2 caminhos. Com o Senhor ou a morte eterna. Aquele que crê de todo o seu coração será salvo. Quem não crê, ele está condenado. Deus, ele não criou o inferno para o ser humano. É destinado ao diabo. Mas aquele que não creu, não quer esse vínculo eterno, ele ficará separado do Senhor. Então, vamos orar para que nossa família, aqueles que não estão, entrem, sejam salvos e que seus olhos sejam iluminados acerca de quem é o Senhor. Você pode ficar de pé? Que você possa entender que existe uma responsabilidade nossa nesse tempo, que precisamos estar mais em alerta. Aleluia. Eu estava olhando a mídia social e veio aquilo assim, por que você está aí? Está perdendo tempo? Aí eu fui e botei a trava dos 20 minutos, né? Que eu boto pausa,
que o aplicativo fecha, não dá nem para abrir. Veio aquilo muito forte. Por que você está aí? Está perdendo tempo. Que a gente possa usar o nosso tempo para o bem. O Perilo Borba, eu estava vendo a ministração dele, ele falando que um tempo atrás ele estava orando por um país, orando, intercedendo por um país. E coisas começaram a acontecer naquele lugar. Outro país, acho que Nova Zelândia. E quando a boa notícia chegou, o Espírito Santo testificou: você tem parte nisso. E foi o que ouvimos da Janaína, a Janaína Albuquerque, na conferência de mulheres. Veio aquela indagação: Deus, eu estou fazendo pouco para o Senhor, eu tenho que fazer mais para o reino. O que eu tenho que fazer? E o Senhor, o Espírito Santo falou: se você for intencional e orar todo dia por uma causa específica, você faz muito. Você faz muito para mim. Se você interceder pelas suas autoridades, pelo Brasil, pelas mídias sociais, você faz muito. Que nós possamos estar nesse lugar de oração, querido. A começar na nossa casa, sobre os nossos filhos, cobrindo a igreja, cada um que está chegando. Essa região que é do Senhor. Amém? O meio que domina aqui é Jesus Cristo. Essas ruas são do Senhor. Essas ruas pertencem a Ele. Ruas livres de violência, nós declaramos. Em nome de Jesus. Reta, estrada da pedra. Todas tomadas. Tomadas por anjos. Por unção. Guardando cada ruela, cada esquina. Seu filho transitando em segurança. Em nome de Jesus. Portas abertas, eu declaro nessa noite. Se você está aqui e está desempregado, eu declaro boa notícia chegando. Em nome de Jesus. Portas abertas chegando. Portas se abrindo. Jovens querendo fazer faculdade. Em nome de Jesus. Portas abertas. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Para encerrar, eu já fiz esse comentário. Falam que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Coisa boa não acontece duas vezes. Comigo aconteceu. Você já ouviu falar de alguém ganhar 2 bolsas de estudo? Eu já ganhei. A minha profissão de hoje foi por bolsa gratuita. Porque Deus faz milagre. Ele faz. Ele é o maior interessado que você prospere. Ele é o maior interessado que você reine em vida. Que você seja pleno na sua vida, nas suas finanças. Então sacode essa poeira, filho de Deus. E declara: eu posso. E se veja rico. Se veja abundante. Se veja digno para abençoar alguém. A semente vai chegar. A semente vem. E um tempo difícil, eu estava desempregada. Eu queria ajudar na cesta de Natal da igreja. Tem a cesta da abundância. E em dezembro tinha a cesta de Natal. Eu chorei e falei: pai, eu quero ajudar. Com 5 cremes de leite e 5 leite moça. Pode parecer simples, mas meu coração queria ajudar. E veio uma situação para eu fazer e eu consegui o dinheiro. E eu injetei aqui na obra. E muitas outras coisas foram acontecendo. Porque se você é fiel no pouco, o muito vai se abrir para você. Eu fazia segurança do trabalho com a bolsa que eu ganhei do Senac, 100%. Bolsista do começo ao fim. Estava lá trabalhando e no meio de corrupção, de coisa errada, eu falei: pai, isso aqui está errado, está ardendo, eu não posso fazer o que o sistema está pedindo, mas eu entrei na faculdade agora, estou no 2º período de engenharia. Falei: Senhor, é o sonho da minha vida, eu não vou parar, o que vai acontecer? Mas eu não quero ser corrupta, está errado. E eu abandonei aquele trabalho, queridos, chorando, sofrendo. Eu abandonei aquele trabalho. Falei: pai, alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou ganhar uma bolsa,
ou eu vou ganhar outro emprego. E foi passando o período, meu auxílio acabou, e virando o ano, eu ia para o terceiro período, eu tinha que pagar 1.000 e pouco de reajuste, né? A primeira parcela, eu falei, pai, não tenho esse dinheiro. Aí meu marido catando a moeda, consegui pagar, e um rapaz na aula falou assim, tenta a bolsa, vai que você consegue. Eu falei, bolsa de estudo? Pergunta na secretaria, você já tem o não mesmo? E eu perguntei lá, e a moça falou, não, aqui não tem como não. Eu falei, será que eu não consigo? Estou desempregada. Um rapaz vinha passando, querido, e ouviu eu falando. E ele chegou perto e falou assim, o Senhor, Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso, querido. Creia, só creia. Aceita o documento dela, vai que ela consegue. Eu fiquei parada dura. Hã? Falei, ai, Senhor, eu fiquei tremendo. Aí peguei os documentos que já estavam comigo para renovar a matrícula, né? Todo semestre. Irmãos, passou dezembro, passou janeiro, comecinho de fevereiro, perto das aulas começarem, eu recebo uma mensagem, um e-mail. Sua bolsa foi aprovada. Aí eu fiquei assim, deve ser 50%, porque crente, ele acaba crendo na metade, né? E pode ser. Eu recebi um e-mail aqui. Quando eu chego lá, a atendente, Karine, você ganhou, foi contemplada 100%. Eu não entendia. Eu o quê? 100%. Inclusive, a matrícula de janeiro, a gente vai te reembolsar. R$ 1.204. A gente vai te devolver, porque a bolsa pega de janeiro. A faculdade, eu fiz 5 anos e meio. Eu fiz mais um período. Eu só paguei 2 períodos. Porque Ele é poderoso para fazer além do que os seus olhos podem ver. Ele é que faz. Ele é poderoso. Seja o melhor que você puder ser. Eu fui segurança do trabalho e veio uma oportunidade do Talento Senac. Estou encerrando, queridos. Para falar, eu vou falar. E Talento Senac, será que eu vou ganhar alguma coisa? Aí, hoje é etapa 0, hoje é prova, Talento Senac. Falei, vai que eu ganho alguma coisa. Eu fiz a melhor prova de segurança do trabalho. Fiquei entre os 3 melhores. Opa, eu ganhei? Agora você vai para a etapa regional. Fui competir com os Senacs de Riachuelo. Falei, eu vou fazer a melhor prova. Botei a roupa, cabelo preso, ganhei medalha de ouro. Agora você vai para a etapa estadual. Passou até na Globo. Meu nome saiu no jornal. Chegou lá, não ganhei nada. Mas competi, fiquei no hotel. Aí, o Senhor, Ele vai promovendo e você vai se lançando. A tua parte do jugo você faz. Fica leve, mas a tua parte você faz. E eu fui gostando. Da turma, fui a única estagiária. Meu nome subiu, né? Talento Senac. Me promoveram, entrei na empresa. Aí me mandaram mensagem, Karine, você quer ir para o Talento Senac como egressa? Falei, oxe, vou ter que estudar pra caramba? Já estou até trabalhando. Tinha sido efetivada, glória a Deus. De estagiária efetivada. Aí o meu marido, que é uma benção, que me promove, ele que me inscreveu nessa bolsa. E eu ganhei em 4º lugar. Ele, Karine, vai que você ganha alguma coisa. Eu, opa, fui. 1º lugar na primeira prova. Já me jogaram para a etapa estadual. 27 Senacs. Fiquei medalha de bronze. Porque Ele faz, Ele te capacita. Ganhei computador, televisão que eu uso até hoje. Seja o melhor. Faça o melhor. O que vir na sua mão, faz o melhor. Porque a graça, a honra, a bênção. Amém, queridos? E na minha empresa, que era cheia de baias abertas, todo administrativo era baias abertas. O dono da Solte viu meu nome no Jornal de São Paulo. Saiu uma lista, porque saiu no Caldeirão do Hulk, meu nome lá, Karine do Carmo Lobo. Ei, chama essa Karine aí. Ué, que o meu chefe não falou, mas o dono da empresa viu meu nome. Que competição é essa que você fez? Ei, pega uma televisão 0, dá para ela.
Eu usava uma TV emprestada da vozinha da Marília, uma TV pequenininha, porque Deus, Ele te promove. Ele quer que você esteja nos lugares excelentes, sim. É para você. Toma posse, usufrua, porque é para você. Seja o melhor. Estou falando porque estamos com tempo, estou encerrando. Seja o melhor que você puder ser. E ele, você ganhou esse prêmio, Karine? Eu estou vendo um jornal, me mostrou o jornal. Ele, pega esse jornal, bota no quadro, lá na entrada H, última entrada do prédio. Bota lá para todo mundo ver. Eu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu quero ver as suas medalhas. 5 medalhas. Traz para eu ver. Apresentou ao gerente de todas as lojas Soult que eu trabalhava. Uma sala lotada. Porque Deus quer promover. Deus quer que o teu nome seja visto aí mesmo. Nome de crente, servo. Aí crescendo, prosperando. Eu estou falando para os jovens. Não fica abafadinho, não, seja o melhor. Eu falei, eu vou fazer a melhor prova que eu puder ser. Na engenharia, arquitetura, desenho arquitetônico, eu fazia no escuro. Fazia no escuro, na hora que dava. Eu fazia com que dava. E Deus abençoava. E Deus prosperava. Porque o Espírito excelente, Jesus tem. Sem mediocridade, faça o que é para ser feito. E Deus vai te elevar. Deus vai te honrar. No lugar da vergonha, dupla honra. Você pode. Você pode. Eu fui engenheira velha. Não fui novazinha, não. Você pode também. Se eu conseguir, você consegue. Você pode. Há uma graça sobre a sua vida. Creia e tome posse. Você pode tudo naquele que te fortalece. E que preguiça o quê? Vai estudar. Já estudei de pijama um sábado inteiro. Abri mão de passeio, abri mão de dinheiro, não comprava nada. Mas hoje eu sou engenheira para a glória do Senhor. Porque é Ele que faz. Mas faz a tua parte. Faz a sua parte. Recebe, jovem. Faz a sua parte. Larga a mídia social. Larga a mídia social. Se envolve. Realiza teu sonho. Porque Deus é interessado que você reine nessa terra. Que você cresça, que prospere. Em nome de Jesus. Levanta sua mão, querido. Oh, Senhor, eu declaro chuva de bênção nessa noite. Chuva de bênção recaindo sobre meus irmãos. Consciência de um espírito excelente. Uma consciência de espírito excelente, como Jesus tem. Em nome de Jesus, portas abertas. Portas abertas. Mentes cativas à tua palavra. Olhos espirituais abertos, aguçados, para se empenhar, para entrar no sonho que o Senhor chamou. Sem moleza, sem preguiça, mas com graça, com amor, com velocidade, com unção, vivendo o melhor, comendo o melhor dessa terra, desfrutando e abençoando vidas, abençoando pessoas pelas suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus, mãos ungidas, com sementes poderosas, multiplicando sobre outros irmãos. Condição financeira para angariar todo o teu projeto que você tem. Em nome de Jesus, levante sua mão, querido. Tome posse nessa noite. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, uma virada de chave. Uma virada de chave que você não vai entender. Um espírito excelente, um pensamento grande em Cristo, nele, porque é por Ele, é por causa dele. Não foi por minha causa, foi por causa de Jesus. Não foi por minha causa, foi por causa dele. Eu declaro sobre famílias, sobre os filhos, sobre seus netos, desfrutando de sementes eternas, nada faltando, provisão na sua casa, sobre o seu relacionamento, noivos para casar, desfrutando do teu sobrenatural, Senhor, do teu sobrenatural, Senhor, sendo patrocinado pelo reino, andando leve, sem preocupação. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê, querido? Dá um glória a Deus. Aleluia.